Olá! O assunto do grupo 1 tem como tema retificadores de meia onda não controlados. Então explicaremos a seguir o seu funcionamento para circuitos puramente resistivos. O circuito em questão apresenta um retificador de meia onda com carga puramente resistiva. Podemos observar que a tensão de saída transformada é do tipo senoidal, e que quando esta é polarizada positivamente, temos o diodo D1 conduzindo. Como se trata de um diodo ideal, não temos queda de tensão em cima dele, e portanto a tensão no resistor é igual à tensão de saída transformada, o que nos leva à circulação de uma corrente no circuito. Porém, quando a tensão de saída transformada está polarizada negativamente, o diodo D1 não conduz, e o circuito fica aberto, sem corrente circulando. Aqui vemos o ciclo de trabalho do retificador. Quando o tempo é zero, até o tempo π, temos tensão de saída polarizada positivamente. Então a tensão VL na carga é igual à tensão de saída transformada. Como o circuito é puramente resistivo, temos que a corrente do circuito também se dá como forma senoidal, diferindo apenas em sua amplitude, e que é dada pela razão entre a tensão na carga e a resistência na carga. Já entre T sobre 2 e T, não temos tensão na carga, e consequentemente não temos corrente. A partir dos cálculos de alguns parâmetros, estaremos aptos a verificar o desenvolvimento dos itens listados aqui, como eficiência, o fator de forma, o fator de ondulação, o fator de utilização do transformador, a tensão de pico inversa do diodo e o CF da corrente de entrada. A tensão média é calculada integrando no tempo o valor da tensão na carga quando esta assume valores diferentes de zero, ou seja, no intervalo em que o diodo conduz. Dado que a tensão de saída transformada é do tipo senoidal, temos que V média vale 1 sobre o período, a integral de 0 até t sobre 2, VLT dt. Resolvendo a integral e substituindo VLT por Vm seno de ômega t, temos como resultado menos Vm sobre ômega t, que multiplica o cosseno de ômega t sobre 2 menos 1. Assumindo que a frequência na fonte é f igual a 1 sobre p e a velocidade angular é igual a 2πf, substituindo na expressão obtida da integral, temos que a tensão média vale Vm sobre π, que é igual a 0,318 Vm. Por sua vez, a corrente média é fácil calcular, pois já temos a tensão média. Basta dividir pela resistência e teremos 0,318 Vm sobre R. O valor RMS da tensão, por sua vez, vale a raiz da integral do quadrado da tensão na carga. Como tensão na carga só nos interessa entre o intervalo 0 e t sobre 2, a tensão eficaz será a raiz de 1 sobre t, integral de 0 até t sobre 2, substituindo VL por Vm seno de ômega t ao quadrado, teremos que a raiz dessa integral é Vm sobre 2, que é igual a 0,5 Vm. Analogamente à corrente média, a corrente RMS é calculada por a razão entre a tensão RMS e a resistência, que vale 0,5 Vm sobre R. Usando a tensão média e a corrente média, podemos calcular a potência média CC de saída, pela expressão P média é igual a V média vezes I média. Ou então, P média é igual a V média ao quadrado sobre R. Para calcular a potência CA de saída, basta utilizarmos a tensão e a corrente
eficaz. Portanto, a potência CA de saída fica tensão eficaz vezes corrente eficaz. Ou então, tensão eficaz ao quadrado sobre R. A eficiência é calculada pela razão entre a potência média de corrente contínua e a potência média de corrente alternada, que pode ser usado pela segunda expressão calculada anteriormente, que é o V médio ao quadrado sobre R sobre o VRMS ao quadrado sobre R, encontrando ao final uma eficiência de 40,5%. O fator de forma é a razão entre o VRMS e o V médio. Portanto, temos que o fator de forma é igual a 0,5 Vm sobre 0,318 Vm. Isso nos dá um total de 157%. O fator de ondulação é a razão entre a tensão RMS e a tensão média. Porém, temos outras maneiras de calcular o fator de ondulação. Podemos calcular o fator de ondulação como a razão da raiz da tensão RMS ao quadrado menos a tensão média ao quadrado sobre a tensão média ao quadrado. Isso implica que a raiz de tensão RMS sobre tensão média ao quadrado menos 1, que implica também raiz de fator de forma ao quadrado menos 1. Como calculamos anteriormente que o fator de forma vale 1,57 ou 157%, temos que o fator de ondulação é igual a raiz de 1,57 ao quadrado menos 1, o que nos dá um total de 121% ou 1,01. A tensão eficaz no secundário do transformador, diferente da tensão eficaz do retificador, quando o diodo está conduzindo, é calculado com o intervalo entre 0 a t, e não entre 0 a t sobre 2. Portanto, achamos um valor de Vm sobre raiz de 2 ao invés de Vm sobre π, que nos dá 0,707 Vm. Porém, a corrente eficaz no secundário transformador, analogamente à corrente eficaz do retificador, na carga, se dá pela razão entre a tensão eficaz e a resistência, ou seja, 0,5 Vm sobre R. O fator de utilização do transformador nos mostra a relação entre a sua potência total, que é dada pela multiplicação da sua tensão de saída e sua corrente de saída, ou seja, 0,707 Vm sobre R. Para calcular o fator de utilização, levamos em consideração essa potência. Basta dividir a potência CA calculada com a tensão eficaz e a resistência sobre a potência do transformador. Então temos que o TUF é igual a 0,318 ao quadrado sobre 0,707, que multiplica 0,5, o que nos dá 0,286. A tensão de pico reverso nada mais é que a amplitude máxima da tensão de saída transformada quando esta é negativa, e vale Vm. O fator de crista da corrente de entrada é calculado pela razão da corrente de saída de pico sobre a corrente de saída. Para calcular a corrente de saída de pico, basta dividir Vm por R. Ou seja, CF é igual a 1 sobre 0,5, que é igual a 2. Portanto, encerramos os estudos sobre retificadores de meia onda, no caso em que o circuito é puramente resistivo. Até mais.